igreja para vir aqui para a frente. Esse é um momento solenemente em que o obreiro é empossado, né, nesta igreja. Quero convidar os diáconos, quero convidar a esposa do obreiro, a irmã Márcia, né? Márcia, por gentileza, faz parte do ministério, né? Que o casal se ajoelhar e pedir que o pastor Bartolomeu seja impondo as mãos, abençoando esse momento tão especial para a primeira igreja batista de Palmão. Vamos ficar em pé, em nome de Jesus, no ato simbólico. A igreja vai também estender sua mão direita e o pastor Bartolomeu estará orando, consagrando para o ministério desta igreja. Oremos em nome do Senhor Jesus. Pai, nós queremos continuar te louvando. Queremos continuar te adorando, ó Deus, porque até aqui chegamos. E chegamos na tua santa paz, Senhor. Amém, Senhor. Que agora toda ansiedade, todo aquele sentimento, ó Deus, de horário, seja tirado do nosso coração. Possamos, ó Deus, agora descansar totalmente em tuas mãos. Amém. Entendendo, ó Deus, que o Senhor está na direção de todas as coisas. Entendendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. De uma maneira muito especial essa noite. A tua igreja aqui em Pombal, ó Deus, recebe o pastor Nelson, recebe a sua esposa, a tua filha, a nossa irmã Márcia, Marcos Vinícius, seu filhinho, Senhor Deus, como ministro da tua casa, como aqueles que estarão, ó Deus, orientando, como aqueles que estarão implementando uma visão, trabalhando junto com esta comunidade, Deus, para o engrandecimento, para o fortalecimento e para o desenvolvimento e propagação do teu evangelho aqui nessa cidade. Amém. Ó Deus, que haja harmonia, que haja um casamento perfeito, ó Deus, entre o pastor Nelson, com a sua família, com esta igreja, para a glória do Santo Nome. Amém. Que a visão, que o sentimento do coração seja apenas um na tua presença. E como igreja do Senhor, ó Deus, ó Pai amado, nós nesse momento recebemos o pastor Nelson como pastor dessa igreja, como ministro do evangelho e como diácono aqui, como pastor Raniel, ó Deus. Nós possamos nesta vida, ó Deus, neste lugar, nesta casa, que não é outro lugar, senão esta casa, a tua casa e o teu lugar. Nós queremos te louvar por esse momento tão precioso, ó Deus, para nossas vidas. Amém. Tão histórico na vida da tua igreja, como na vida do teu céu. É verdade. Nós queremos te louvar, ó Deus, por esse momento de alegria e júbilo na tua presença. No nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, Jesus. Amém, meus irmãos? No momento da mensagem musical, antes da mensagem da palavra trazida pelo pastor José Bartolomeu, o vice-moderador Giovanni vai estar cantando o Senhor neste momento. Vamos contar em espírito de louvor e adoração ao Senhor. Amém, igreja? Vamos assim estar louvando o nosso Deus. Quantas vezes tropecei em meu caminho, quantas vezes me arranhei entre espinhos, quantas vezes eu chorei de dor, tão amargurado sem amor. Quantas vezes elegi o meu Senhor, quantas vezes eu tentei vencer a tentação, quantas vezes eu tentei, mas foi em vão. Até que uma voz me disse então, deixa eu levar teu coração, deixa eu levar essa solidão. Minha vida é para só de luz, nada me separa de Jesus. Meu coração não quer saber de outra paixão. Minha vida agora é só de luz, nada me separa de Jesus. Meu coração não quer saber de outra paixão.
Quantas vezes eu tentei, mas fui em vão. Deixa eu mudar teu coração, deixa eu te libertar dessa prisão. Minha vida agora é só de luz, nada me separa de Jesus. Meu coração não quer saber outra paixão. Minha vida agora é só de luz, nada me separa de Jesus. Meu coração não quer saber outra paixão. Minha vida agora é só de luz, nada me separa de Jesus. Meu coração não quer saber outra paixão. Minha vida agora é só de luz, nada me separa de Jesus. Meu coração não quer saber outra paixão. Meu coração não quer saber de outra paixão. Meu coração não quer saber de outra paixão. Amém? Porque o nosso coração não precisa saber de outra coisa a não ser do nosso Jesus Cristo. Graças a Deus, meus amados irmãos, nós vamos realmente convidar o pastor José Bartolomeu, é amigo do pastor Nelson, é pastor da Igreja Batista Cruz do Bispo no Recife, e ele tem incumbência de trazer a palavra do Senhor nesta noite para o novo pastor da igreja, para a igreja, e que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Pastor Bartolomeu, está na palavra. Amados, graças a paz. Amém? Eu fico feliz assim por estar com os irmãos. Certamente que havia uma ansiedade no coração dos irmãos, como também no nosso coração. Na verdade, foi uma verdadeira maratona até chegarmos aqui, mas chegamos em paz em nome do Senhor Jesus. Para nós é uma alegria muito grande poder partilhar desse momento histórico na vida do pastor Nelson. Eu tenho o pastor Nelson como uma pessoa muito próxima a mim, eu considero como irmão mesmo. Não apenas como irmão na fé, na pessoa de Cristo Jesus, mas como irmão de sangue. Muito tem contribuído assim para o meu crescimento, para o meu desenvolvimento, como também da minha esposa e da minha filhinha, juntamente com a sua esposa, a irmã Márcia, e também Marcos Vinícius, que está na Bahia, né? Está na Bahia, como um bom baiano que é. Mas eu fico feliz em estar com os irmãos e espero que Deus ele continue falando nos nossos corações. E durante a viagem, com toda aquela ansiedade, com o relógio na mão, contando as horas, vendo as placas, né? Vencendo alguns obstáculos, eu fiquei pensando no seguinte: imaginemos que um noivo, né, que passou por um período de ansiedade até o dia do casamento, e a noiva atrasar a sua hora e ele desistisse. Realmente não haveria nenhuma relação, nenhum sentimento de amor, de carinho, de desejo de caminhar junto, de andar em cooperação para a glória de Deus. E os irmãos esperaram, nós ficamos felizes por isso. São os remanescentes, aqueles que acreditam numa proposta, aqueles que acreditam na direção de Deus, no que acontece aqui essa noite, em nome de Jesus. Eu nunca imaginei chegar a Pombal, mas pastorei uma igreja que tem quase o mesmo nome, a primeira igreja batista em Pombos. E toda vez que eu era abordado, você está pastoreando aonde? A primeira igreja batista em Pombos, as pessoas diziam, Pombos, Paraíba? Eu disse, não, Pernambuco. Porque as pessoas se referiam a Pombal. E hoje Deus me dá a oportunidade de estar aqui com os irmãos. E é assim que Deus faz. Não se preocupe não que eu vou ser rápido. Demoramos a chegar, mas eu vou ser rápido a mensagem. Eu mal cheguei, já vou ter que voltar novamente. O ônibus já me espera para voltar, porque amanhã de manhã já é dia, eu tenho que trabalhar também em nome do Senhor. Vamos ficar todos em pé, amados irmãos. E vamos abrir nossas Bíblias na primeira carta que Paulo escreve aos Tessalonicenses, no capítulo 5, e nós vamos ler 2 versos deste capítulo. Verso: para com aqueles que se afadigam em dirigi-los no Senhor e a demonstrá-los.
Vocês devem tratá-los com muito respeito e amor, por causa do trabalho que eles realizam. Vivam em paz entre vocês. Que Deus aplique a sua palavra em nossos corações. Oremos. Pai, nós queremos, a Deus, te louvar essa noite, pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui transmitindo, mas estarmos também ouvindo a Tua voz, ouvindo a Tua palavra que traz cura, que traz libertação, que gera consciência, ó Deus, que gera prazer, que gera paixão pelo Teu reino. Que essa noite, em nome de Jesus, para a glória do Teu santo nome, a Tua palavra ela possa vazar os nossos corações. E possamos entender a Tua vontade essa noite, porque a Tua vontade ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Nós queremos andar segundo a Tua vontade. E que nessa relação de igreja e pastor, o amor seja a marca maior para a glória do Teu santo nome. Nós queremos te louvar por estes momentos mais uma vez. Assim nós oramos em nome de Jesus. Esperando, Deus, que o Teu Espírito Santo fale profundamente a cada um de nós, para a glória do Teu santo nome. E é em nome de Jesus que nós te oramos nesta hora. Amém. Amém. Poder sentar-se, amados irmãos. Eu quero refletir por alguns minutos sobre o seguinte tema: pastor e igreja, uma relação de amor. Amados, me chama a atenção, e eu confesso a minha paixão pelo apóstolo Paulo. É um homem que me fascina, como acredito eu, que fascina também a igreja. Fascina por sua determinação. Ele é um homem determinado. Ele é um homem que não anda com um pensamento vazio. O seu pensamento está ocupado. E nessa ocupação, a determinação é marca maior no coração desse homem. Basta ler as suas cartas. Basta ler as cartas que ele escreveu às igrejas, as cartas pastorais. Basta ler o apóstolo Paulo na sua transparência, porque além da sua determinação, ele é um homem transparente, ele não gosta de esconder nada. Ele não quer ser visto como um super-homem. Ele, em alguns momentos da sua história, ele diz: olha, o bem que eu quero fazer, e esse eu desejo, e esse eu me aplico, e esse eu quero, e vou fazer, mas há alguns momentos que eu não consigo. Mas o mal que eu não quero, o mal que eu não desejo, esse em alguns momentos eu faço, está muito próximo a mim. Ele é um homem transparente. Ele é anjo, ele é pastor. Numa tradução bíblica, como diz o Apocalipse. Mas ele não tem asas. Ele cansa como Jesus cansou. Ele tem fome como Jesus teve. Ele tem sede como Jesus também teve. Ele tem sentimentos que movem o seu coração. Ele é um homem transparente. Como eu gosto da transparência. O relacionamento, para dar certo, ele tem que ser transparente. Alguns casamentos estão fadados à falência. Há uma denúncia que não vai dar certo porque não há transparência. O apóstolo Paulo é extremamente transparente para com a igreja. É isso que me fascina nesse homem. Aliás, quando nós vamos ler o Novo Testamento, depois dos Evangelhos, depois de Atos dos Apóstolos, que é um livro que Lucas escreveu, nós vamos ver apenas escritos paulinos. São 13 escritos. Muitos deles na prisão. É um homem que tem sensibilidade. É um homem que escuta com muita facilidade a voz de Deus, sem nenhum misticismo. Ele escuta e escreve. Ele escuta e fala. Ele escuta e pratica. Isso é significativo para o homem da nossa geração, que é um homem sensível. É um homem que tem negado a Deus. Não só pelo seu discurso. Às vezes seu discurso é um discurso espiritual. É um discurso angelical, mas a sua prática nega a Deus com muita facilidade. Ele diz exatamente o contrário na sua prática, na sua maneira de ser. 13 cartas ele escreve. E se nós fôssemos contar com a carta aos Hebreus, que fica entre ele e Lucas, seriam 14, mais de 50%, porque o Novo Testamento tem 27 livros. Vejam que homem fantástico. Um homem que esteve disposto a fazer a vontade do Senhor. E talvez, quem sabe, amados irmãos, a vida do apóstolo Paulo se resume no capítulo 20, no verso 24 do Evangelho, no livro que Lucas escreveu, no livro de Atos dos Apóstolos. Quando ele diz exatamente assim: eu não tenho a minha vida por preciosa. Mas o desejo maior do meu coração é que a vontade de Deus se cumpra no meu ministério. É por isso que o ministério é crescente, é frutífero. Agora olha aqui para mim, em nome de Jesus. O apóstolo Paulo escreve à igreja porque ele é apaixonado pela igreja. Ele ama o povo de Deus. E essa noite,
sem fazer missa de corpo presente, porque os irmãos não veem isso na prática, os irmãos estão recebendo um pastor que é apaixonado pelo reino de Deus. Eu acompanhei a chegada do então ainda seminarista Nelson no seminário. Sua sinceridade, seu desejo, seu esforço, a sua luta para querer ver o reino crescer, ainda quando seminarista. O seu desejo de chegar no dia da consagração, para poder assumir uma igreja, para ser útil à igreja, para ser pastor, para pastorear a igreja. É interessante que líder não é apenas aqueles que dá ordens, mas que forma outros líderes, capacita outros líderes, para que assim também o faça, em nome de Jesus. E eu selecionei algumas cartas aqui, que o apóstolo Paulo escreveu. A primeira dela foi a carta aos Filipenses. Segundo a narração de Atos dos Apóstolos, segundo Lucas, foi o apóstolo Paulo que fundou essa igreja. Fundou ainda quando estava preso, escrevendo para essa igreja, orando por ela. Ele a fundou na sua segunda viagem missionária. Uma casa se abriu de uma mulher chamada Lídia, que vendia púrpura. Era primavera naqueles dias em Jerusalém, em Filipos, melhor dizendo. E o apóstolo Paulo escreve aquela igreja, e essa igreja aqui, essa carta, é chamada Carta da Alegria. Você vai ver na carta aos Filipenses, pelo menos 17 vezes, o apóstolo Paulo dizendo: sejam felizes no Senhor, alegrem-se no Senhor, se regozijem no Senhor, saltem de alegria no Senhor. Paulo relembra aos Filipenses, aos cristãos de Filipos, que a autenticidade, ser autêntico no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, anunciando a palavra, vivendo essa palavra, é estar direcionado para a cruz de Jesus. Eu tenho dito que não há cristianismo sem cruz. O próprio Jesus disse: querem me seguir, tome a cruz e sigam-me. Então, tomar a cruz é ser autêntico, é renunciar, é assumir o propósito de Deus. E quando você abre a carta que Paulo escreveu aos Filipenses, no capítulo 2, de 5 a 11, você vai ver exatamente isso. Eles dizem: olhem para Jesus da cruz, vejam que ele teve um propósito, ele foi autêntico ao chamado de Deus, ele foi transparente, ele viveu esse chamado, e ele foi para a cruz. É interessante, amados irmãos, que muitas vezes a gente encontra assim, na nossa caminhada cristã, muita gente que só quer o primeiro lugar. E sabe, acredito eu essa noite que o primeiro lugar do cristão é a cruz. É o pódio. Você quer primeiro lugar no reino? Vai para a cruz, caminho para lá. O apóstolo Paulo diz: longe de mim esteja gloriar-me, a não ser na cruz do Senhor Jesus Cristo. Amém. É estar aos pés da cruz, estar à sombra da cruz. A cruz, quando se ergue nos relacionamentos, há a possibilidade de caminhar junto. Se ergue no quarto do esposo e da esposa, na cozinha, no meio da casa, na vida da igreja, todo mundo olhando para a cruz. Mas ele escreve também aos Gálatas. A carta aos Gálatas foi definida como um manifesto da liberdade cristã. O apóstolo Paulo diz: olha, foi para a liberdade que o Senhor vos chamou, então vivam como livres. Lá no capítulo 3, o apóstolo Paulo se queixa da igreja da Galácia. Ele diz: olha, eu lutei tanto por vocês, eu me dei tanto nas pregações, nas orações, tive dor de parto, para que o caráter de Jesus fosse formado em vocês. E agora eu fico admirado com a postura da igreja. Porque com muita facilidade vocês estão se movendo. Começaram novamente os rudimentos da lei, a guardarem o sábado, a guardarem dias, a não comerem isso, a não comerem aquilo outro. Não façam isso. O Evangelho de Jesus é o Evangelho que provoca liberdade. E vocês são livres e vivam como livres para a glória de Deus. Em Romanos, no capítulo 8, no verso 1, o apóstolo Paulo diz: se alguém está em Cristo, se alguém recebeu o Evangelho da liberdade, nenhuma condenação.
Porque ele não anda segundo a carne, ele anda segundo o Espírito. E lá em Gálatas, ainda no capítulo 5, o apóstolo Paulo diz que os frutos, ou no fruto do Espírito, não há prisão, mas há liberdade. Não há lei, porque a lei é para transgressores. A carta aos Gálatas é a carta da liberdade. E por que não olharmos para a carta que ele escreveu aos Coríntios? A igreja de Corinto era uma igreja difícil, uma igreja problemática. A começar pelos seus relacionamentos. E no capítulo 3, o apóstolo Paulo vai dizer: entre vocês há partidos. Uns dizem que é de Apolo, que é um homem eloquente, que prega com muita facilidade, que a palavra flui do seu interior. Outros dizem que é de Cefas, porque quem sabe ele é contundente, ele é direto, ele é zeloso, ele não faz arrudeiros, ele diz logo, diz na cara. Mas outros dizem que faz parte do meu partido. Talvez, quem sabe, sou mais moderado, mais tranquilo no falar, que não grito tanto. É bem verdade que tem um discurso prolongado, às vezes prego demais, que dá sono em alguns do auditório. Mas tinha aqueles também que diziam: nós somos do partido de Jesus, que eram considerados espirituais da igreja, que era o maior problema, que rejeitavam, que para você chegar junto dele tinha que falar com 5 secretárias. Amados irmãos, eu disse isso há 15 dias atrás, a igreja que eu estou pastoreando há pouco mais, quase um ano, melhor dizendo, para ser mais preciso. Na igreja não há partidos. A igreja é um corpo. Amém. O pastor Nelson vem pastorear um corpo, não um partido, não um grupo. Ele vem pastorear um corpo. Deus deu a ele esta igreja para que ele possa pastoreá-la. Se deixe pastorear pelo pastor Nelson. Se coloque como ovelha que você é. Amados irmãos, uns dias atrás ainda, pedi para conversar com a mãe, percebi que ela estava meio desconfiada, meio distante, no início de comunhão da igreja, numa área extremamente importante. Eu fui à sua residência conversar com ela. Naquela conversa prolongada, quase uma tarde inteira, ela questionou alguns posicionamentos que eu nem tinha tomado ainda. Algumas palavras que eu não tinha nem dito. Eu disse a ela o seguinte: olha, me permita a minha aproximação. Eu quero me aproximar de você. Eu não estou aqui para estar distante, porque é um perigo enorme quando o pastor fica distante da ovelha. O lobo está por ali vendo, e o lobo é esperto. Na medida que o pastor se fica distante, não esqueça, pastor Nelson tem que estar próximo à ovelha. Tem que estar ali, numa relação estreita, numa relação bem próxima, cuidadosa. E eu pedi isso a ela: me permita, porque eu percebo que na medida que eu me aproximo de você, você vai fechando a porta, você vai fechando a janela para que eu não entre, para que eu não esteja com você. O apóstolo Paulo ensina a igreja de Corinto de como superar as dificuldades, os conflitos que aquela igreja estava passando. Mas, amados irmãos, uma outra igreja, e é exatamente essa igreja que a gente tomou por base para a nossa reflexão essa noite, esses 2 versos, a carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses. Se você ler o capítulo 1 da carta que Paulo escreveu na sua primeira carta à igreja de Tessalônica, você vai ver o apóstolo Paulo se regozijando e se alegrando com aquela igreja. Quanta alegria aquela igreja não trouxe ao coração do apóstolo Paulo. E ele diz exatamente assim: como seria bom que o nosso pastor sempre fizesse assim acerca da igreja. Sobre a igreja eu não preciso falar muito, porque o testemunho dela já fala. Amém. O testemunho dela já diz, então eu não preciso falar muito sobre ela. Eu não preciso pregar muito sobre questões de igreja, porque a igreja sabe o caminho, ela já sabe a direção. E o apóstolo Paulo disse que o testemunho daquela igreja criou fama para outras igrejas e para outras comunidades. Era como se as pessoas lá em Patos, assim, lá em Pombal, tem um povo que é um testemunho tremendo. É um povo fiel. É um povo fiel ao seu Senhor. É um povo obediente. É um povo que faz a obra de Deus com poder e com graça, na unção do Espírito Santo. Amém. A Bíblia diz que os primeiros cristãos eram assim. Eles proporcionavam muito mais transformação do que escândalo.
Aqueles que chegaram até nós têm alvoroçado, têm revolucionado por onde quer que eles passem. Vejam que coisa fantástica. No capítulo 2 do livro de Atos dirá que a igreja tinha uma dinâmica de ser, uma saúde tão fantástica dentro dela que ela caía na graça do povo. Eu ouvi de um pai, de um adolescente, e esse senhor é não crente, se referindo a uma igreja do Recife, que não é a igreja que eu pastorei. Espero que um dia alguém possa se referir também assim a ela, sem nenhuma dificuldade. Ele disse: olha, eu vou viajar hoje, é domingo, mas eu fico com a cabeça tranquila quando meus filhos vão para a igreja. Tem um povo lá que cuida dos meus filhos. Amém. O casal de oração. Coisa fantástica. Ele vai para um local que vai acolhê-los, porque em primeiro lugar, amados irmãos, o que me chama a atenção na igreja de Tessalonicenses é que aquela igreja era uma igreja amiga e acolhedora. E a igreja deve viver assim nessa dimensão, ser amiga, ser acolhedora, acolher quem não é acolhido, ser amigo de quem não quer ser mais amigo. Porque o que tem de gente ferida, gente quebrada, gente sem direção, gente sem Deus, gente perdida, que está batendo em tudo que é porta ali, não é brincadeira. Eu não conheço o Pombal, eu não conheço os irmãos, o pastor Nelson me convidou apenas para pregar, mas eu não tenho dúvidas que aqui nessa cidade, quem sabe aqui essa noite tem gente quebrada, gente ferida. Gente que precisa de acolhimento, gente que precisa de amizade, acolhimento comprometido e saudável, relacionamento de verdade, transparente para a glória do Senhor Jesus. Amém. Se a igreja entender isso, se a igreja captar essa mensagem que vem de Deus através do pastor Nel, certamente, amados irmãos, será tremendo o que Deus há de fazer, como vem fazendo na vida desta igreja para o louvor da glória do Senhor. Mas uma coisa que me chama a atenção, além daquela igreja ser uma igreja amiga e acolhedora, nós vamos ler isso no capítulo 1. Eu não vou ler, você pode ler em casa sem nenhuma dificuldade. Porque a igreja acolheu o apóstolo Paulo, acolheu o seu pastor, foi amiga do seu pastor, ele disse por 2 vezes: eu estive precisando de dinheiro, de alimento, e vocês me socorreram. E o apóstolo Paulo entendia que a igreja de Tessalônica era uma igreja pobre, porque as igrejas da Macedônia eram igrejas pobres, mas eram igrejas amigas. Era uma igreja que entendia o valor da cooperação. Era um princípio nosso, como batistas que somos. Cooperação. Mas a igreja também tinha uma espiritualidade contagiante. Ela pulverizava, ela contaminava as pessoas. As pessoas entravam no santuário, algo diferente, conversavam com aqueles membros, algo diferente. As palavras que vinham do coração eram palavras que ardiam, eram crentes cheios de paixão, me permite usar a expressão, cheios de fogo, sem nenhum misticismo. Tinham uma vida espiritual contagiante, amados irmãos. Isso me faz lembrar a história de um pastor. O pastor Nelson não entra assim, não entra nessa. O pastor começou a ficar preocupado, amados irmãos. Era um homem santo, de oração, de jejum, comprometido com a sua família, com a sua esposa, comprometido com a sua igreja, um homem de visita, um homem de gabinete pastoral. Ele começou a ficar preocupado, porque ele pegava no domingo à noite e não tinha nenhuma conversão. O tempo foi passando, e os diáconos, eu não sei quem são os diáconos, sei que alguns vieram aqui à frente, mas não conheço, começaram a olhar para o pastor diferente. Ih, rapaz, alguma coisa está errada com ele, ele prega no início e se converte. O pastor está gostando de pecar. E o pastor começou percebendo que a igreja começou ficando desconfiada. Ele disse: meu Deus, não quer. E para complicar a situação do pastor, uma igreja que tinha do lado, um domingo à noite, quando os irmãos se cruzavam, saindo de ambas as igrejas, escutavam assim: olha, hoje teve 14 conversões. No outro domingo, mais 13. E a igreja daquele pastor, nada. Nenhuma conversão. Aí ele começou a imaginar o que é que aquele pastor tem que eu não tenho. Já sei. Inventou uma viagem e foi lá ver o que acontecia naquela igreja. Prazer para ver também, porque ele queria que no domingo à noite algumas pessoas se convertessem. Aí, amados irmãos, ele tirou o terno, tirou a gravata, se vestiu com a capa, botou um boné, chegou escondido, sentou lá atrás, ficou escondido. Aí, na hora que tudo começou, uma música frenética. Aquela música bem contemporânea, frenética. E o pastor entrou com o boné na cabeça e uma bandeira na mão. Aí ele trouxe uma agenda e começou lotando.
prelúdio, música frenética, e o pastor entra dando glória a Deus, aleluia, com boné e bandeira na mão. O pastor, glória a Deus, vai para lá e vem para cá, e corre para um lado, corre para o outro. Daqui a pouco, irmãos, graça e paz, boa noite, paz do Senhor, e por aí vai. E começou falando, daqui a pouco, no meio da mensagem, passou pela introdução, o primeiro ponto. Quando ele chegou no segundo ponto, ele disse, agora fica em pé, levanta a mão direita, mão esquerda, vai para lá e vem para cá. E o pastor anotando todos os passos, mão direita, mão esquerda, pé direito, pé esquerdo, tal. E caminhando para o final da mensagem, quando chegou lá no finalzinho da mensagem, o pastor subiu no púlpito, pegou a cadeira, e o pastor subiu no púlpito na conclusão da mensagem, pegou a cadeira e quebrou no chão. Bem, quantos querem Jesus aí? Já sei. Já sei porque lá não tem conversão. Domingo que vem eu vou tirar o atraso. Aí foi embora para a igreja, chegou logo a música, não é minha cara. Só não toca mais aquele hino Castelo Forte, não, de Martin Lutero. Aquele hino é um hino muito velho, é um hino ultrapassado. Não cante aquele hino, toca uma música frenética, meu opinião. Você não é pastor? Não seria melhor trazer uma palavra sobre essas questões para a igreja? Falar sobre isso, falar sobre outras formas de liturgia. Quem é o pastor da igreja? Isso é o Senhor. E a ovelha deve fazer o quê? Obedecer ao pastor. Então toque. Tá certo. O senhor pastor não vai tocar. No domingo à noite, a irmã nem foi pro piano, foi logo pro teclado. Tocou lá e o pastor disse, glória. Aí os irmãos olharam para lá e falaram, mas o que está acontecendo? E a ministra de música ficou maluca. Que música é essa que a gente nunca ouviu? Aí entra o pastor com boné e com a bandeira, né? Porque ele estava lá com a direção de tudo aquilo que ele ia fazer. E aí ele, com o boné e com a bandeira, aí os irmãos disseram, aquele é o pastor mesmo. Ninguém doidou. Que negócio é esse? E aí lá o pastor, mais irmãos, boné, bandeira, tá, mão direita, mão. Aí fez tudo aquilo, no final do culto, na mensagem, ele pegou a cadeira. Aí a presidente das mulheres cristãs disse assim, meu Deus do céu, aquela cadeira foi as mulheres que trabalharam o ano inteiro para dar de presente à igreja, no centenário da igreja, o que é que o patrão vai fazer com ela? Ele pegou a cadeira e quebrou. Como é que pode? Como é que pode? Quando terminou, o pastor olhou assim, todo mundo disse, quantos querem Jesus? Ninguém levantou a mão. Será que eu esqueci alguma coisa? Deixa eu ver. Não, está tudo aqui, eu fiz tudo. Quantos querem? Ninguém levantou. Aí os diáconos, pronto, agora os diáconos pegaram, quando terminou o curso, pastor lá no gabinete, mas não é no gabinete pastoral não, é no gabinete dos diáconos, porque lá é o nosso Senhor, vamos para lá. Aí quando o pastor chegou lá, cabisbaixo, disse, pastor, foi muito bom a sua estadia aqui, o senhor contribuiu muito, mas o seu ministério terminou, certo? Procura a igreja e que Deus lhe abençoe. Amados irmãos, pastor Nelson, culto é culto. Seja culto contagiante. Espiritualidade contagiante. Talvez você diga, vai pastor, você está sendo contra a coreografia? Não. A igreja de nós também faz coreografia. Está sendo contra as luzes que estão aqui? Também não. Tem luz também lá. A mesma coisa. Não tenho nada contra isso, amados irmãos. Mas show é show. Nada contra show. Pode participar, eu vou. Mas culto é culto. Espiritualidade não tem nada a ver com show. Pastor Nelson vai ser o pastor Nelson. Os irmãos vão conhecer o pastor Nelson. Entenda, amados irmãos. Sem boné, pastor Nelson. Né? Não tem que imitar ninguém. Tem que ser você na unção do Espírito Santo. Entende? Deus é aquele que chamou e é aquele que vai completar. Quando eu me converti, eu segui uma linha, né, totalmente contrária à que eu sigo hoje em termos de doutrina. E imitava uma mulher. Eu gostava do jeito dela, imitava, e teve um dia que os irmãos descobriram. É verdade. O irmão Bartolomeu, você está falando igualzinho a irmã fulana. Descobriram. Parei na hora. Eu tenho que me assumir, tem que ser eu mesmo. Né? Com a minha calvície, a barriga crescendo, o sangue afinando, tem que ser eu. Em nome de Jesus, Deus vai realizar a obra através de mim, para a glória dele. Amém. O pastor Nelson será o pastor Nelson. Mas para finalizar, eu disse no início que a relação de igreja e pastor é uma relação de amor que não pode ser diferente. Por alguns motivos. O primeiro deles é porque essa relação de amor tem que ser marcada pela cooperação.
pela cumplicidade. Ruth Rocha, no seu mini dicionário, diz assim, cumplicidade. Cumplicidade significa colaborador. É pessoa que tomou parte junto com a outra. É interessante que quando você lê Colossenses, o apóstolo Paulo escrevendo a uma igreja, no capítulo 4, verso 11, o apóstolo Paulo vai dizer, olha, aí nessa igreja, um amado irmão foi meu cooperador. Ele foi meu cooperador. Ele não foi como Alexandre o Latoeiro, que muito me fez mal. Queria espetar a minha vida. E como isso é terrível, amados irmãos. A igreja que eu pastoreei em Pombos, eu encontrei algumas questões dessa natureza. Comendo com o irmão hoje à noite, na mesa, ele disse, pastor, fique na igreja, não saia, se o senhor ficar eu vou dar mais tempo para lhe ajudar. No outro dia pela manhã, a sobremesa do almoço da casa dele era a pessoa do pastor Bartolomeu. Isso não faz lembrar de minha história, eu gosto um pouco de contar a história. Estou finalizando, não se preocupe, eu tenho que contar para isso ainda. Diz que um diácono chegou junto com o pastor, disse, pastor, vou almoçar hoje na minha casa. Olha, passei a semana inteira pensando no cardápio só para o senhor. Não precisa nem levar seu carro para não gastar gasolina. Deixa seu Fusca aí. Ele pegou aquela parte ali de pato até pombal, que o negócio é complicado, né? Vamos lá, ele vai chegar em nome de Jesus. E chegou. E vamos lá, aí o pastor foi, entrou no carro de mão, lá condicionado, vamos lá, chegou lá. Aí o filho do pastor, Caçulinho, começou a rodar assim, aliás, o filho do diácono começou a rodar assim, e o pastor rodando, pensando que ele estava brincando, né? E o diácono disse, pare, que faz isso com o pastor está com fome, vai ficar fome, vai terminar caindo aí. Não, pare com isso, o menino rodando assim, o pastor, e o pastor rodando, não, ele está brincando, ele disse, só pai, eu não estou brincando não, pai. É que eu quero ver a outra cara do pastor, porque o senhor disse que ele tem duas caras. Misericórdia, meus irmãos, misericórdia. O nome de Jesus, o nome do Senhor. Cooperação, cumplicidade nessa relação, mas irmãos, isso é fantástico. Essa relação de cooperação. Sejam cúmplices, pastor e igreja. Cúmplices na visão. A igreja não pode ter uma, duas, não pode ter duas, três, quatro visões. Ela tem que ter uma visão só. A partir do momento que a igreja tiver duas ou três visões, ela deixará de ser igreja. Se tornará um animal mitológico com muitas cabeças. E não é porque sou pastor, não. Mas eu penso exatamente assim, amados irmãos, com todo respeito que nós devemos ter pela igreja, que não é nossa como pastores que somos. E eu entendo isso perfeitamente. Mas se Deus quer dar uma visão à igreja, eu sei que Ele vai dar ao pastor. E o pastor vai escrever junto com a igreja. E é assim que nós queremos ser como igreja, é assim. Todo mundo está junto, está junto. Seremos cúmplices na visão, seremos cúmplices. Colaboradores, colaboradores. Vamos lá! Eu cheguei na igreja em Pombos, a igreja tinha só duas filas de banco, menorzinho que era santuário, talvez precisava um pouco mais largo, um comprimento menor certamente. Mas tinha uma outra fileira guardada, que só se colocava uma vez no ano no aniversário da igreja. E eu pensei comigo, se a igreja consegue, naquele domingo lá, lotar, encher a terceira fila de banco, por que ela não consegue nos domingos normais? Vamos fazer isso. Chamei os zeladores, meu irmão, vamos baixar os bancos, vamos tirar os bancos, vamos botar isso. Não, pastor, não faça, não sei o quê. Vamos lá, vamos levar a igreja a evangelizar, vamos levar a igreja a convidar. E vai ser, vai acontecer em nome de Jesus, vamos lá. Sabe o que aconteceu, amados irmãos? Ele começou a torcer contra, não me disse nada. Começou a torcer contra. Ele dizia assim, pastor, olha, eu fiquei tão chateado porque eu não queria tirar aqueles bancos, na verdade. Não era nem de ver o povo crescer, mas eu não queria tirar, porque aqueles bancos são pesados demais. Eu não queria. Eu só queria fazer isso uma vez no ano. E você vai lá em Pombos hoje e está lá uma terceira fila cheia de gente. Cheia de gente. E ele começou a entender que era uma visão de Deus. E aí ele pediu perdão e veio conversar comigo e se revelou. Disse, pastor, eu torci contra. Em alguns momentos eu confesso que desejei até fazer uma campanha contra. A história da igreja. É uma vez no ano, por que mudar agora? Vai ficar sem espaço, que fique. É bom porque se derruba e constrói uma igreja maior em nome de Jesus. Amém.
Segundo aos Coríntios, capítulo 8, verso 23, o apóstolo Paulo diz: eu tive cooperadores aí nesta igreja, portas se abriram, casas me acolheram, e é por isso que o Evangelho cresceu em nome do Senhor Jesus. Aqui mesmo, na carta aos Tessalonicenses, o apóstolo Paulo diz que encontrou cooperadores em nome do Senhor. Mas em segundo lugar, amados irmãos, além da cumplicidade, tem que ter comunhão. E sobre comunhão não preciso falar muito. E é um grande desafio. O pastor Davi Ninho, ele certa vez disse o seguinte, e o que ele disse foi gravado, escrito nas paredes da biblioteca do seminário. Diz assim: a biblioteca são os pulmões do seminário. Eu quero parafrasear essa noite e dizer o seguinte, que a comunhão são os pulmões do relacionamento entre o pastor Nelson e a primeira igreja batista em Pombal. Amém. Se não houver comunhão, vai faltar ar. E os irmãos já sabem, quando se falta ar, a tendência é morrer. Pode até comprar lá um aparelhozinho, pode até levar para o hospital, mas se faltar e continuar faltando, um dia vai morrer. Comunhão, em nome do Senhor Jesus. E para terminar mesmo agora, amados irmãos, nessa relação de amor tem que haver respeito. Respeito às diferenças e às tendências. Quero dizer o seguinte aos irmãos. Os irmãos devem louvar a Deus por estarem recebendo um pastor jovem. Eu não sou tão jovem assim, né? O cabelo está caindo, está ficando branco. Mas eu sofri muito. 5 anos atrás. Né? Com mais cabelo. Não era tão barbudo assim. Era até mais bonito. É por isso que a minha esposa disse: ele que eu quero. Entenda, amados irmãos? Espero que ela continue assim. Que ela não descubra que eu sou feio. Alguém disse que a minha filha é um milagre genético. E eu perguntei o que significa milagre genético. O milagre genético é que a tua filha é bonita e tu é feio. E ela parece contigo. Isso é um milagre. Mas Deus é o Deus de milagre, não é verdade, amados irmãos? Mas eu espero, em nome de Jesus, em nome do Senhor, que os mais idosos aqui possam respeitar o pastor Nelson como jovem que ele é. Em nome do Senhor. Não pensem, amados irmãos, que amadurecimento espiritual se diz respeito a tempo de igreja e desrespeito, porque o pastor Nelson vai respeitar os idosos. E aí ele vai ouvir, e aí ele vai acolher em alguns momentos, porque é a sapiência dos idosos. Não estou falando contra os idosos essa noite, pelo contrário, muito tem me ajudado os idosos da minha igreja. São pessoas experientes, em alguns momentos mais vividos do que eu, e eu devo ouvi-los sem nenhuma dificuldade. E eu não vou deixar de ser pastor Nelson. E você não vai deixar de ser pastor em nome do Senhor. Porque foi Deus que te chamou para o pastorado. Então é Ele que vai te sustentar. Não era casado ainda e a igreja de Pombos me aceitou. Algumas igrejas não aceitam o pastor solteiro. E aí uma certa irmã, que eu tenho com uma grande estima, estava com um problema sério no casamento. E ela doida para conversar com o pastor, mas o pastor não era casado. E ela pensava assim: como é que ele vai me aconselhar se ele não é casado? O que é que ele vai me dizer? E o casamento foi apertando de uma maneira tal que o seu esposo dormia com uma faca embaixo do travesseiro para matá-la. Misericórdia mesmo. E ela ficou tão apertada que eu vou ter que conversar com ele. Eu e meu pastor, eu tenho que conversar com ele. Sentou lá e se abriu. Naquele dia eu estava com um livro em mãos, e depois de algumas palavras eu dei aquele livro para ela. De presente, seu, leia. Era a palavra de Deus. Era aquilo que Deus tinha para ela naquele momento. 8 dias depois ela voltou chorando, dizendo: pastor Bartolomeu, como foi bom conversar com o Senhor. Como foi bom ouvir o que Deus falou através do Senhor. Porque eu pensava assim: como é que ele vai me aconselhar se ele não é casado? E aí Deus me fez entender o seguinte: que o médico, ele não precisa quebrar o braço para saber que um braço quebrado dói. Entende, amados irmãos? Deus e a igreja, não esqueça disso, deu ao pastor Nelson função pastoral. Deus ungiu a Davi quando seu pai não queria ungí-lo. Quando seus irmãos não queriam dar filho, Davi era o último.
E vejam que homem valente foi Davi. O urso se aproximar das ovelhas? Não, não. Leão se aproximar da ovelha? De jeito nenhum. Gigante de mais de 3 metros querer humilhar o povo de Deus, que era o povo dele? De jeito nenhum. Era jovem, baixo, ruivo. Quem sabe franzino como o pastor Nelson, mas com uma força enorme, em nome do Senhor. Em nome do Senhor. Entenda, amados irmãos? Fica melhor do que a franzino. Entenda, amados irmãos? É triste ver algumas igrejas que escolhem o pastor pelo porte. Não era o tamanho de pastor Ronieri. Eu sofri muito para ser pequeno. Mas é triste, tem igreja que é assim. Conheci uma igreja que escolheu o pastor pelo timbre de voz que ele tinha. Ele tinha uma voz grave, não era aquela voz fininha como a voz do pastor Bartolomeu. Voz grave, era logo todo aqui, não era Pernambuco. E quando ele ia falar, Abraão disse assim, meu filho Isaac. Ele imitava as vozes. Que vozeirão! Um ano depois, adulterou dentro da igreja no gabinete pastoral. Entende? Tinha um coração voltado para o Senhor. Amados irmãos, a igreja tem que respeitar as diferentes tendências em nome de Jesus. Quero que os irmãos leiam depois Hebreus capítulo 5, de 11 a 14. Quando o escritor daquela carta, aquela comunidade de fé, diz exatamente assim: que não podia falar aquela comunidade como adultos. É bem verdade que pelo tempo que aquela comunidade tinha, que alguns tinham dentro da igreja eram para ser adultos, mas eles ficaram com dificuldade de ouvir aquilo que estava sendo anunciado. Talvez, quem sabe, você não queira respeitar o pastor Nelson ou ouvir o pastor Nelson. Não faça isso em nome do Senhor. Ele vai ouvir a igreja. A igreja deve ouvi-lo e ele deve ouvir a igreja. É nessa relação que acontece um profundo amor para a glória do Senhor Jesus Cristo. Mas, irmãos, foi bom estar aqui essa noite. É bom perceber que a promessa de Deus se cumpre nesta igreja. Lá em Ezequiel diz que Deus mesmo, era Deus mesmo que daria à igreja pastores segundo o seu coração. Ele daria à igreja. Eu espero que essa noite a igreja entenda isso. O pastor Nelson tem entendido isso. Ele quer desenvolver um trabalho aqui, junto com os irmãos. Ele não fará nada sozinho, junto com a sua família. Mas se a igreja se dispor, se cada irmão se apresentar ao pastor Nelson e disser assim: pastor Nelson, meu nome é fulano de tal, irmão tal. Não tenho nenhum cargo na igreja, mas o meu cargo na igreja vai ser de orar pelo irmão, pelo pastor, e estar à sua disposição. Eu sei que coisas extraordinárias vão acontecer em nome de Jesus. Amém. Que Deus possa continuar nos abençoando. Amém. Nós queremos saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Estamos extremamente felizes, não é, por estar aqui, retornar ao convívio com os irmãos. Não vou conversar com os irmãos a respeito do que aconteceu hoje. Vamos deixar para amanhã, né? Amanhã a gente relata para os irmãos a nossa peleja de hoje, que não foi pequena, não, foi muito grande. Os irmãos terão a oportunidade de me ouvir amanhã pela manhã. Gostaria de agradecer a Deus, né, por estar aqui na sua presença nesse dia que é tão significativo para a minha vida e para a vida desta igreja. Gostaria também de agradecer ao pastor Ranieri, o qual esteve com essa igreja, acompanhando, ajudando. Certamente a vida do pastor Ranieri marcou a vida dos irmãos, como a vida desta igreja também marcou a vida do pastor Ranieri. Gostaria de agradecer a minha esposa, a Márcia Sandra, né, que tem me acompanhado em todos os momentos da minha vida e quem tem realmente, depois do Senhor, é que tem me sustentado. A ela e ao meu filho Marcos Vinícius, que está na Bahia. Os irmãos ficarão com saudade do Marcos Vinícius durante 15 dias. Ele está na Bahia, viajou ontem com a avó e estará lá passando uns dias com ela. Mas a eles o meu agradecimento. Ao pastor Bartolomeu,
que em momento algum hesitou em estar aqui comigo nesta noite. Bartolomeu, irmãos, como ele falou, eu também o considero como não apenas irmão em Cristo, mas irmão de sangue. E nossa relação é uma relação muito estreita. Bartolomeu é um pastor que ele tem me acompanhado, como ele mesmo falou, e eu falei para ele lá no dia da minha consagração: certamente nossa relação não vai acabar aqui no dia de hoje, mas a possibilidade, com certeza, de se estreitar cada dia que se passar, porque agora nós somos colegas de ministério, e certamente eu vou estar sempre ligando para o colega, para o irmão e amigo, para nós estarmos assim trocando experiências, como nós sempre trocamos essas experiências, e tínhamos sempre a oportunidade de crescermos juntos na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, né? Quero agradecer a essa igreja. Em último lugar, não obstante a isso, não menos importante, mas esta igreja, por ter convidado a minha pessoa para estar aqui pastoreando a mesma. Eu espero em Deus, como foi falado aqui muito bem por ele, pastor Bartolomeu, que nossa relação, como eu falei com a liderança, seja uma relação de transparência, uma relação saudável, e que na medida do possível, certamente, nós estaremos ouvindo os irmãos, e certamente os irmãos também estarão ouvindo, dando ouvidos à palavra do seu pastor, né? Gostaria de agora que nós ficássemos de pé. Nós vamos orar encerrando essa programação, recebendo a bênção apostólica, e a bênção está preparada, né? Então nós temos um jantar logo após a oração, para nós continuarmos desfrutando desse banquete espiritual que foi esta noite. E amanhã, às 9 horas da manhã, preterivelmente estaremos aqui, né, estudando a palavra de Deus. Eu estarei pregando amanhã pela manhã, e assim eu gostaria de pedir aos irmãos que viessem, valorizassem a escola bíblica dominical, o estudo da palavra de Deus amanhã pela manhã. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, te agradecemos, te adoramos na beleza da tua santidade, Senhor, porque tu és um Deus tremendo, tu és um Deus imutável, Senhor. Tu operaste no passado e tem operado no presente em nossas vidas. E o dia de hoje, Senhor, foi uma evidência desse operar em nossas vidas. E nós queremos te agradecer nesta hora com nossos corações jubilosos de alegria por estar aqui com a tua igreja e ter recebido a posse nesta oportunidade. Ó Deus amado, te pedimos nesta hora sabedoria, Senhor, para orientar, para guiar o teu povo aqui nessa cidade. Que o Senhor possa estar nos ajudando, Senhor, nessa caminhada que nós iniciamos no dia de hoje. E agora, ó Deus, que o teu amor, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do teu Santo Espírito esteja com todos nós e com todo Israel de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Os irmãos podem sentar. E assim eu gostaria que o grupo de louvor viesse aqui e tocasse um inédito para nós estarmos assim encerrando, né? Aperte a mão, nós vamos sair do santuário, você vai apertar a mão do seu irmão, né? E desejar uma boa noite, e nós estaremos nos dirigindo, né, aqui para o lado posterior do santuário para desfrutarmos deste banquete que está preparado exclusivamente para nós nessa oportunidade. Queremos agradecer aos amados irmãos por esses momentos tão maravilhosos que passamos juntos na presença do Senhor. Se não saíram, você